ainda na exposição de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso número 15. Hoje nós vamos terminar o capítulo 14, do 15 ao 31. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Deus entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de nuvem, de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Vamos, irmãos, orar mais uma vez. Quão maravilhosa, Senhor Deus, é a história da nossa salvação. Que é impossível ao homem. Aquilo que aos olhos humanos se trata do fim, o Senhor torna em começo. A morte passa a ser vida. O fim passa a ser o início, quando o Senhor age em favor do teu povo. Nós queremos conhecer mais dessa história nessa manhã, quando o anjo do Senhor se apresentar à nossa frente e desvelar a maravilha, os mistérios e a graça do teu Evangelho. Faz com que os nossos olhos estejam atentos, os nossos ouvidos e a nossa mente cativa, Senhor Deus, à tua palavra, para que nenhum distúrbio
possa nos retirar da compreensão da tua lei e da aplicação do teu evangelho na nossa vida. Ajuda-nos em Cristo e usa-me para a tua glória, em nome do teu Filho. Amém. Existem muitos desejos do coração humano que não podem ser realizados. E um dos grandes desejos do nosso coração, sem dúvidas, é o desejo de ter em nossas mãos as rédeas da nossa própria vida, o controle do nosso destino, o caminho que devemos seguir, o destino que estamos traçando. Quem de nós não queria, nem que por um dia só, ter a oportunidade de tomar o controle da sua vida e dizer: eu seguirei dessa forma. Esse desejo, essa inclinação, nada mais é, irmãos, do que rebeldia contra o próprio Deus. Uma inclinação carnal, uma inclinação do velho homem para se rebelar contra o próprio Senhor. Aquele que, na sua palavra, se revela como sendo o detentor da história, como sendo aquele que escreve o nosso destino, que nos predestina, que nos conhece ainda no ventre da nossa mãe, quando nem um dia ainda existia. O Senhor conhece todos. Quando uma palavra não sai da nossa boca, Ele já conhece toda. Ele, somente Ele, tem o poder de dizer qual é o nosso destino, como nós devemos andar. Porque, irmãos, esse é o atributo do próprio Deus. E um atributo que Ele não divide, Ele não comunica com mais ninguém. Só o Senhor é soberano. Só Ele pode escrever a nossa história. Só Ele delimita a maneira do nosso viver, do nosso agir. Portanto, quando eu tento tomar as rédeas da minha vida e tento começar a imaginar que eu estou no controle, que eu digo sim para Deus, eu digo não para Deus, isso é rebeldia contra o Deus que foi revelado. Porque o Deus da Escritura é aquele que escreve a história como Ele quer. A prova disso, irmão, nessa narrativa. E mais ainda, no próprio livro de Êxodo, é que qualquer boa história humana, ela tem um único clímax. Qualquer história que você lê, ou um filme que você assistir, toda a história está convergindo para um ponto focal, o ponto mais alto da história. Dali, a conclusão vai ser retirada. Mas quando Deus escreve a história, Ele escreve do jeito que Ele quer. O livro de Êxodo, ele não tem um único clímax. Ele tem 3. Nós estamos diante do primeiro. Nós estamos diante de um dos pontos mais altos da história da revelação no livro de Êxodo. Quando Deus coloca o seu povo diante do mar e vai fazer o povo atravessar a pé enxuto pelo mar vermelho. Há um outro clímax no capítulo 19, capítulo 20, quando Deus toma esse povo e os carrega pelo deserto até os pés do Monte Sinai. E lá o Senhor vai entregar a sua lei. Veja, o povo que foi liberto é levado pelo Senhor até o ponto em que Ele vai entregar a lei, a maneira, a conduta desse povo. O povo que saiu da morte para a vida vai viver como Deus que escreve a sua história quer. O terceiro e último clímax está lá no capítulo 40, o último capítulo do livro de Êxodo. Veja, como que o clímax está no final.
Deus é soberano, irmãos. As narrativas, as poesias, as cartas, o gênero de Apocalipse, todos servem a Ele. Ele é o rei da história, Ele é o rei da literatura, Ele é o rei de toda a terra, Ele manda quando Ele quer. O clima está no começo, está no meio, está no fim. Capítulo 40 do livro de Êxodo, final da construção do tabernáculo. Moisés levanta aquela grande tenda e o povo vai começar a adorar num local próprio ao Deus que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os deu uma lei e agora lhes dá um lugar de adoração. Esse é o nosso Deus. Ele escreve a história como Ele quer. Ele escreve de tal maneira que a mente humana às vezes não consegue conceber. Talvez não seja nem sempre compreensível os motivos que se escondem por trás da mente divina, porque a nossa limitação não permite. Mas Ele faz como Ele quer. Josué capítulo 10 nos demonstra mais uma vez como Deus faz o que quer. O povo, novamente diante de uma grande guerra contra um outro inimigo, não mais aqui os egípcios, mas outro povo, inimigo de Israel. Deus chama o profeta, Deus dá a ordem e o profeta faz o sol parar. Josué capítulo número 10. E é dito pelo narrador, o comentário que o narrador faz daquele dia, diz: nunca houve um dia, nem nunca haverá outro como aquele, em que o sol parou para que os inimigos de Israel fossem derrotados, porque Deus escreve a história como Ele quer. Capítulo 38, verso 8 de Isaías. O profeta falando de outra grande crise do povo. E ele diz que o Senhor mandou o sol retroceder em 10 graus e nunca, jamais houve isso na história. Porque quando Deus quer, Ele escreve a história a seu próprio modo. Ainda, 2 Reis capítulo 6, verso número 5, o profeta Eliseu, diante do clamor de um homem, da angústia de um homem que perdeu um instrumento de trabalho, o profeta fala segundo a autoridade divina, e um martelo, uma peça de ferro, ela começa a boiar da água. Não pode o ferro boiar na água, porque Deus escreve a história como Ele quer. Ele usa as leis a seu favor. Ele faz da maneira como Ele quer. Ele dá as leis e Ele usa como Ele quer. Ele usa inclusive de maneira extraordinária, como nesse último caso. Mas e o coração do homem? Ora, o sol está nas mãos do Senhor, a chuva está nas mãos do Senhor, as leis que regem a terra estão nas mãos do Senhor. Mas e o coração do homem? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. E daí? Isso está dentro do plano de Deus, dentro do controle de Deus. O insensato dizer no seu coração que não há Deus, é porque Deus permite. Deus governa o sol, Deus governa a lua, Deus governa as estrelas, mas o meu coração não. Eu rejeito a Cristo e eu digo sim na hora que eu quiser. Ora, no livro de Provérbios, no capítulo 21, diz que como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. Ou seja, Deus tem em suas mãos o coração do rei, da maior autoridade da sociedade, mas não tem o seu coração. Deus é soberano, irmãos. Ele tem o coração de quem Ele quiser, irmãos. É impossível o homem dizer não quando Deus diz sim. É
É impossível o homem querer dar os seus próprios destinos quando o Senhor já o predestinou. Veja a história de Faraó. Desde o começo o Senhor disse: eles vão saber que eu sou o Senhor. Eles verão que eu sou o Senhor. O coração de Faraó, logo no começo de Êxodo, é dito que é duro. É um coração perverso, pecaminoso. Então Deus tem um coração do rei em suas mãos. Ele o inclina para onde quer. E Deus quis inclinar o coração de Faraó para se endurecer mais ainda. A dureza de coração de Faraó, como nós já vimos, era fruto do seu próprio pecado, responsabilidade humana. Mas o endurecimento de coração, como diz Calvino, não é mais responsabilidade humana, é juízo divino. Deus toma um coração pesado, um coração duro, e para a sua própria glória, ele o endurece ainda mais, para julgar o povo. O livro de Salmo, Salmo número 135, diz assim: tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Salmo 115, verso 3 diz: mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo como lhe agrada. Tudo. Não há absolutamente nada que fuja das mãos do Senhor. Ele faz tudo como lhe agrada. Que doutrina é essa, irmãos? Isso não é doutrina de polêmica. Soberania divina não é motivo de embate teológico simplesmente. Não é para que você aprenda e se sente no banco e passe o dia inteiro discutindo com o seu irmão simplesmente pelo ato de discutir. Soberania divina é uma doutrina que conforta o coração do crente. É uma doutrina que traz alento ao meu coração. A minha vida não está em minhas mãos. Eu descanso em Deus. O país está se acabando. Não há mais esperança. Os economistas dizem que não há mais esperança para o Brasil em pouco tempo. A nossa vida, irmãos, não está nas mãos dos nossos governantes. Mas e se eu perder o emprego? Ora, o seu emprego está na mão de Deus. É Ele que sustenta a sua casa. Ele providencia outro. Ele pode sustentar no meio da crise, sustentar o seu emprego, o seu negócio. Deus é soberano. Deus é soberano para passar um povo por meio do mar, e não é soberano para lhe sustentar. Deus é o Deus da nossa história, irmãos. O que você vai entender? Desemprego, a economia em crise, violência do nosso país. Deus é soberano. Se você tiver de ser assaltado, você vai ser. Mas Deus lhe guarda. Deus lhe guarda. Eu me lembro, irmãos, que todas as vezes que eu vou entrar num avião, né, eu tenho um hábito, talvez eu nunca nem compartilhei isso com ela, mas de tentar olhar quem que está ali na tripulação. Quem é o comandante, quantos anos ele tem. E quando eu percebo que o comandante é alguém já experiente, é um homem de cabelos brancos, é um homem que deve estar muito tempo fazendo aquilo ali, eu confesso que meu coração foi bem mais tranquilo. Minha vida está na mão de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Né? Não é um aprendiz, não é uma pessoa que... Um avião, quase 200 pessoas, esse homem sabe o que está fazendo. Se o simples fato de um homem experiente tranquiliza o coração do homem, somente o fato de ver que esse homem provavelmente saberia como lidar numa situação de crise, se isso me tranquiliza, meu irmão, quem está no controle da vida? Não é um homem experiente, não é um piloto com algumas horas, é o Senhor.
Então esse Deus soberano agora vai tratar com o seu povo. Ele levou o povo adiante do mar, endureceu o coração de Faraó e os fez perseguir, e o povo está diante do mar, e em suas costas há um exército furioso querendo tomar. E Deus diz assim ao seu povo, verso número 15: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, é interessante a maneira como que Deus vai se referir a Moisés, porque de fato, se você analisar os versículos de 11 em diante, não foi o povo, aliás, não foi Moisés que clamou a Deus, mas o povo. Foi o povo que reclamou, foi o povo que murmurou, foi o povo que disse que preferia morrer no Egito do que estar ali, naquela situação. Mas quando Deus vai se referir ao seu povo, Ele trata o seu povo por Moisés. Foi você que clamou a mim. Ora, mas não fui eu, Senhor, foi o teu povo. Não, você representa o meu povo. Moisés é quem fazia a ligação entre Deus e o homem. Então, o homem falava a Deus por intermédio do seu profeta. E quando Deus, do seu sacerdote, e quando Deus queria falar ao seu povo, falava por meio do seu profeta. O profeta representava o povo, e o povo era representado por aquele profeta. E Deus diz: Por que vocês clamam a mim? Marchem. E aí, irmãos, as coisas vão se complicando, porque marchar para onde, Senhor? Como é que o povo vai marchar? E aí um ambiente de batalha, né? Um ambiente militar, há um exército, um mar e um povo no meio. E Deus diz: marchem. Vai marchar para onde, Senhor? É uma ordem praticamente impossível de ser colocada em prática. O que nós vamos fazer? Deus agora vai abrir o mar e o povo vai passar. Irmãos, sem dúvidas, esse ponto da história de Êxodo é o ponto onde mais linhas divergentes se trazem, se tocam. Porque uns vão dizer que esse evento foi de uma forma, e outros vão dizer que esse mesmo evento foi de uma forma completamente distinta. Desde o século XIX, né, quando os liberais eles tomaram conta de muitas igrejas, né, e de seminários inclusive, eles começaram a reinterpretar a história da revelação. Descriam os milagres, descriam naquilo que Deus tinha feito, e começaram a interpretar a história de outra forma. Olhando para esse texto, quando o mar se abre, eles dizem: aqui na verdade não é um milagre, isso aqui já acontecia todos os anos no Mar Vermelho. É dito que há um evento, né, natural, né, não que seja mentira esse fato, existe um evento natural nesse mar, onde em determinada época do ano, esse mar ele baixa tanto a sua corrente, a sua maré, que fica praticamente seco, mas não seco completamente. Ali talvez por volta de um palmo de água. E os liberais interpretam essa história da seguinte maneira: no momento em que o povo estava diante do mar, houve esse evento e o povo passou por meio do mar. Algumas questões não ficam muito claras quando nós comparamos essa história com a história de Moisés. Veja comigo. Verso 16, aliás, verso 26 e verso 27. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Verso 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Isso aconteceu no fim e aconteceu no começo. Deus fala ao profeta, o profeta toma o seu bordão e o mar se abre. Deus fala novamente ao profeta, o profeta toma o seu bordão e
mar se fecha. Ora, o narrador não tem dúvida nenhuma que se trata de um poder miraculoso, porque todas as vezes que o Senhor falava, o mar se abria, e quando o Senhor falava novamente, o mar se fechava, pela instrumentalidade de Moisés, como pastor daquele povo e o seu bordão. Então, a narrativa não deixa dúvidas. É a voz de Deus que faz o mar se abrir, e é a voz de Deus que faz o mar se fechar. Agora, como se deu essa abertura? Veja ainda comigo, verso número 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. O mar ele se abre e ele forma como que muros ao redor do povo. Como é que era o evento natural do Mar Vermelho? Simplesmente havia uma baixa na maré e todo o mar ficava mais vazio naquela região. Então há mais uma contradição. O que o texto diz é que paredes se ergueram às laterais do povo e o povo passou no meio. Agora, uma terceira falha, ainda na explicação dos liberais, veja comigo o verso número 27, segunda parte. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Ora, não há coincidência alguma. Deus fala, o mar se abre, o povo passa, e Deus fala, o mar se fecha e mata os egípcios. É muito mais difícil tentar acreditar que tudo isso foi obra do acaso, que tudo isso foi obra de coincidência. É muito mais fácil, não só isso, muito mais fidedigno com o relato bíblico, entender que foi a mão de Deus que fez o mar abrir, o povo passar, o mar se fechar e matar os egípcios. Essa é a história da salvação. Miraculosamente, sem explicações naturais, Deus salvou o seu povo, porque Deus faz tudo aquilo que Ele quer. Mas como é que se deu essa história aos olhos divinos? Como o Senhor fez esse povo passar? Veja comigo o verso número 21 do capítulo 13, e depois voltamos para o capítulo 14. O verso 21 do capítulo 13 diz assim: o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Agora capítulo 14, verso 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Verso número 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alborotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Um tema vem sendo construído desde o capítulo 13. O povo que está saindo do Egito não caminha sozinho. Capítulo 13, a revelação é dada da seguinte maneira: uma coluna de nuvem andava com o povo durante o dia, e essa coluna andava, o povo andava, a coluna parava, o povo parava, ela guiava o povo e protegia. O povo andava segundo a vontade do Senhor. À noite, a coluna era uma coluna de fogo, protegia o povo do frio e não deixava
deixava o povo parado e caminhar. Deus ia à frente do seu povo. Mas o capítulo 14, ele já nos dá mais detalhes de quem vinha nessa coluna de nuvem e quem vinha nessa coluna de fogo. Agora, irmãos, não é mais somente uma coluna, agora é o anjo do Senhor. E aí parece se confundir coluna e anjo. O anjo de Deus andava com o seu povo. E quando esse anjo percebe que o povo estava encurralado, ele sai da frente e passa para trás do povo. Esse anjo agora vai proteger o seu povo. Veja, o que representava os egípcios para Israel naquele momento? Morte. E o que representava o mar vermelho? Seria a saída da morte para a vida. Então o anjo de Deus se interpõe entre os egípcios e o povo de Deus, entre a morte e a vida. Estava o anjo do Senhor intercedendo e guardando o seu povo. Veja como é que esse anjo é definido ainda no livro de Êxodo, capítulo 23. Abra comigo. Êxodo, capítulo 23, a partir do verso 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Veja, no anjo está o meu nome, e o nome de Deus é o caráter de Deus, ou seja, quem ele é. O anjo é o próprio Deus. Verso 22. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, e eu os destruirei. Aqui a impressão que dá é que o anjo é o próprio Deus. O anjo de Deus e Deus é exatamente o mesmo ser. E quando Deus fala, a voz de Deus é ouvida por meio do anjo. Se vocês ouvirem o anjo, eu destruirei os seus inimigos, porque o anjo fala por mim. Veja, o anjo de Deus, ele é o próprio Deus, mas não é a mesma pessoa, porque Deus fala por meio do anjo. Então, há a pessoa divina que rege e há um agente divino que executa a voz do Senhor. O anjo de Deus é aquele que executa a vontade do Senhor. Como é que o livro de João, quando fala do verbo, se refere ao Senhor? Diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo o que se fez por conta do verbo. Deus falava e o verbo fazia. O anjo da aliança, o anjo de Deus se manifestou plenamente, uma pessoa que tem o mesmo ser, a mesma essência do próprio Deus. Ele é o agente da voz do Senhor, ele é o verbo, ele é que vai adiante do seu povo. O puritano John Owen, famoso congregacional, disse assim, ainda comentando sobre o texto de Êxodo: esse é o anjo da aliança, o grande anjo da presença de Deus, em que há o nome e a natureza de Deus. Veja, há o nome, mas não só o nome, há a natureza divina nesse anjo. Essa percepção ela é corroborada não só dentro do livro de Êxodo, como também nos profetas. Abra comigo Isaías, capítulo de número 63. Isaías 63.
partir do verso 7. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Logo em seguida ele vai se referir que esse evento é a saída do mar, pelo mar vermelho. Deixa eu ver a descrição do anjo do Senhor aqui. Não é simplesmente aquele que vai adiante do povo. O anjo da sua presença os salvou, os remiu e os conduziu. O anjo de Deus, aquele que é o agente divino, que tem o nome e a natureza de Deus, é por meio dele que há salvação. Veja, a remissão de pecados. O povo sai da morte para a vida por meio do anjo que vai à presença de Deus. O povo é liberto, o povo é conduzido pelo anjo de Deus. O anjo que se interpôs entre o exército egípcio e o povo. A morte que estava prestes a tocar no povo de Israel tocou no anjo. E o anjo fez divisão entre quem é povo de Deus e quem é ímpio. Essa divisão, irmãos, ela já vinha sendo trabalhada por Deus há um bom tempo. Nós vimos nas pragas, em cada uma das pragas, Deus mostrando como Ele trata o seu povo e como Ele trata os ímpios. Em cada praga que tocava sobre o povo egípcio, ao final da praga era dito: mas nada acontecia em Israel. Porque Deus vinha mostrando, revelando como Ele trata o povo. O povo da sua aliança é resguardado do mal, mas é resguardado principalmente do juízo divino. Aqui, mais uma vez, voltando para o texto de Êxodo, nós vemos a divisão entre os dois povos de duas maneiras, irmãos. Primeiro, no verso de número 18 do capítulo 14. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Ora, a quem pertence o conhecimento de Deus? De fato, irmãos, Deus se revela para o seu povo. Mas aqui ele diz que os egípcios vão saber quem é o Senhor. Então Deus também se revela para os ímpios. Qual é a diferença? Quando Deus havia se revelado para os ímpios em todas as pragas, Ele destruía um Deus ímpio, um Deus pagão, e mostrava que Ele era o Senhor. Mas a consequência era juízo. Toda vez que Deus se revela para aqueles que não são do seu povo, Ele se revela para juízo. Ele se revela para que esse povo não tenha que dizer que nunca ouviu falar de Deus. Então Deus mostrava a cada praga que Ele era verdadeiramente o único Deus. E agora, ao abrir-se o mar, eles vão saber de uma vez por todas quem é que peleja pelo seu povo. Eles conhecerão o verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo, quando vai tratar desse tema, ele tem exatamente a mesma concepção. Veja comigo, Romanos capítulo 1, a partir do verso número 18. Romanos 1, a partir do verso 18. Ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu
contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela, ou seja, o ser de Deus está sendo revelado para os ímpios. Mas como? Contra quem? Contra aquele que é ímpio e perverso. O que fazem os ímpios e perversos? Eles retêm a verdade pela injustiça. Não é que eles não saibam quem Deus é. Eles sabem que a verdade é que Deus existe. Mas eles retêm a verdade por meio da injustiça. Eles ocultam a verdade trazendo injustiça. Deus se revela e esse povo prefere ocultar o ato divino de se revelar, buscando mais a injustiça do que o próprio Deus. E aí Paulo continua dizendo: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, o que eles poderiam conhecer, Deus revelou. Deus revelou a Faraó e Deus revelou agora também na época de Paulo. Qual o motivo, verso 20? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconheceu. Era impossível não reconhecer os atributos divinos no Egito. Ora, Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é juiz. Eles sabiam, porque eles viam tudo isso nas pragas. Não faltava revelação aos ímpios, como não falta hoje. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Está dizendo aqui o seguinte: eles vão saber que eu sou o Senhor e vão se tornar indesculpáveis. Os egípcios, quando chegaram no inferno, não poderiam levantar uma palavra só contra Deus, dizendo que nunca ouviram falar desse Senhor, por isso não se converteram. Eles ouviram 10 pragas, eles viram a mão do Senhor, eles viram o mar se abrindo, mas mesmo assim, eles rejeitaram o soberano Deus, que se revela salvificamente a quem Ele quer. Os demais se tornam indesculpáveis. Essa é uma maneira de Deus se revelar. Mas ainda existe outra. Volte comigo para Êxodo capítulo 14, verso 20 agora. O anjo de Deus, ele vai adiante do exército, depois ele passa para trás do exército, e no verso 20 diz assim: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem, ou seja, o próprio anjo, era escuridade para aqueles, para os egípcios, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. O desejo, né, dos egípcios era o seguinte: era alcançar aquele povo, prendê-lo novamente e trazê-los de volta para a escravidão. Eles queriam impedir a salvação do Senhor, impedir a obra salvífica do Senhor. Então o anjo se põe entre eles, entre estes e aqueles. O que acontece, vamos ver justamente que o anjo do Senhor, a nuvem, né, como é tratada, ela passa a ser como que uma sombra, escuridão para os egípcios e luz. Só por exemplo. Uma sombra que se torna luz, uma sombra que se torna escuridão. Aqui, irmãos, claramente se via a distinção. Quem é povo de Deus? Como anda o povo de Deus? Anda na luz. Como andam os ímpios? Andam nas trevas. Como é que é o relato de Gênesis capítulo 1, verso de número 3 e 4? Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação entre luz e trevas. E nunca mais luz e trevas se
salmista no Salmo 119, ele ainda diz, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Como andam os justos? Andam na luz da palavra do Senhor. Como andam os ímpios? Andam na escuridade. Como diz Paulo, andam tateando como se quisessem achar o próprio Deus. Andam no escuro como cegos. O Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo número 5, verso 16 diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando o povo de Deus anda na luz, as obras desse povo são como o próprio Deus, são luz para o mundo. Porque ele tinha acabado de falar isso, vocês são sal e vocês são luz, vocês iluminam essa terra. E as boas obras desse povo não são para a sua glória própria, mas para a glória de Deus. Mas ainda há uma distinção muito clara quando Paulo fala, abra comigo na segunda carta aos Coríntios, sobre a distinção entre luz e trevas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo número 6. Verso 14. Diz assim o apóstolo, segundo aos Coríntios, capítulo 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, vivendo como Ele mesmo diz. Que comunhão há entre luz e trevas? Como é que Paulo tirou isso? Como é que Paulo foi tirar essa linguagem de luz e trevas? Fora da criação, da recriação no Êxodo, e da consumação da recriação na nossa vida em Cristo, e do que acontece na nossa vida depois de Cristo, santificação. É isso que Paulo está falando. Luz e trevas não andam juntos, são separados. O anjo de Deus fez separação entre luz e entre trevas. Eles não podem andar juntos. Mas há uma preocupação séria, porque a igreja, irmãos, infelizmente, parece que tem gostado de flertar com o mundo, de conversar com o mundo, de trocar experiências com o mundo, de trocar até estratégias com o mundo. E às vezes você não consegue mais enxergar a diferença entre luz e trevas, entre o mundo e a igreja. Porque a igreja às vezes está tão parecida com o mundo, nós pensamos que é exatamente a mesma coisa. Não sei quantos de vocês já tiveram experiências de conversar com determinados crentes, né? E você vai falar sobre conceitos básicos da fé, e aquele irmão não sabe absolutamente nada. E você, numa investigação um pouco maior, percebe que ele já está há 10, 15, 20 anos na igreja. Eu não conheço nada, absolutamente nada. E você pergunta, que diferença tem conversar com ele e conversar com o ímpio? Que diferença entre luz e trevas? Mas não só isso, você pode estar falando, por exemplo, de questões da própria vida que devem ser interpretadas, lógico, à luz da Escritura. Você vai falar sobre uma questão cotidiana, né, sobre economia, política, mas a visão desse homem é exatamente como o mundo pensa. Eles pensam exatamente igual ao mundo. O mundo trata de opressores e oprimidos, e de luta entre classes
e o crente fala exatamente da mesma forma, tirando toda a responsabilidade do homem e colocando a responsabilidade em terceiros. Que diferença há entre luz e trevas? Você tem a oportunidade de conversar longamente com amigos seus. Irmãos, isso é tão bom, né? No meio que a gente vive aqui. Às vezes a gente tem a oportunidade de passar horas conversando. Dificilmente eu já sentei numa roda de conversas com o irmão dessa igreja para que um dos assuntos não fosse algo relacionado a um sermão ou uma doutrina, uma dúvida. Que bom, irmãos, que continue sempre assim. Porque é simplesmente impossível que alguém que ama o Senhor, em suas conversas, não traga aquele que é o mais importante da sua vida para o seu assunto diário. Deus não pode ser um assunto do domingo, Ele é o assunto da minha vida. Logicamente, nós temos outros assuntos para conversar, mas é impossível. Como é que você se senta numa roda de crentes e ninguém fala nada sobre a Bíblia? Ninguém tem curiosidade sobre a Escritura, sobre o sermão, sobre os estudos. É impossível, irmãos. Olha, qual a diferença que há entre luz e trevas se nós conversamos exatamente a mesma coisa, quando não temos o mesmo linguajar do mundo? Então isso invade a nossa mente, irmãos. Toma conta do nosso coração e vai para o exterior. Não tem mais diferença, irmãos, muitas vezes. Como se vestem os homens e mulheres do mundo e como se vestem os homens e mulheres na igreja. Qual a diferença que há entre luz e trevas? Olha, não é o coração? E o coração não é a sede de todas as minhas emoções, dos meus afetos, de tudo que rege a minha vida? Como o coração foi regenerado, mas a minha roupa continua sendo a mesma? Impossível, irmãos. Isso não é moralismo. Não é mudar o costume. É mudar o coração que muda os costumes. Ontem, eu tive a oportunidade de assistir um vídeo, né, de um pregador que, sinceramente, eu não conheço, falando sobre vestimentas dos homens da igreja, né? Eu achei fantástico o que ele falou. A divisão entre luz e trevas está clara ali. Aquele homem falava que há algum tempo ele percebia que a diferença de roupa de homem e roupa de mulher vem sendo cada vez menor. E a ponto de que na igreja as coisas estão ficando assim também, né? Há uma feminização do homem, uma masculinização da mulher, uma coisa assim triste. E você vê jovens da igreja que tem costume de mulheres, né? Parecem mais mulheres. É uma fala fina, né? Fala delicado demais, gesticula muito delicado. É tudo muito feminino, é tudo muito contido. Irmãos, a masculinidade, a virilidade, isso é obra do Senhor. Deus se revela como homem. Deus é o poderoso, Deus é Senhor, é o Senhor. Ele nos deu isso, irmãos. A virilidade, a masculinidade vem de Deus. Como é que o homem agora anda como mulher, se veste como mulher? Isso não é um recado para as pessoas lá de fora, é para o nosso povo. Há uma geração que está sendo formada que parece homens parecendo mais mulheres. Isso tem que tratar o nosso coração. A maioria aqui não tem filhos ainda, né? Alguns têm, já tem essa oportunidade. Mas esse é um ensino geral para quem tem filhos e quem ainda vai ter. Trate seu filho, homem, como homem. Homem tem brincadeira de homem, mulher tem brincadeira de mulher. Homem tem roupa de homem, mulher tem roupa de mulher. Homem fala grosso, mulher fala de maneira delicada. Isso é da natureza feminina, irmãos. Mulher falando grosso é feio, homem falando fino é feio. Porque senão, qual a diferença que vai ter? Não tem mais diferença nenhuma. Isso não é brincadeira. 10 meses, né? Quase
que situação. O rapaz mandou descer a loja para arrumar uma bermuda de homem que tivesse. A bermuda cheia de invenção, de detalhes. Eu digo, meu filho, por favor, perdi paciência. Traga uma bermuda aqui de homem, de homem. De mocinha você mostra para outra pessoa. De homem, pelo amor de Deus. Não tem, meu irmão. Não deixe seu filho usar isso, não. Não use isso. Cuidado com a maneira de vestir, com a maneira de falar. Se houver qualquer tendência estranha, tire isso do seu filho. Isso não pode, não pode. Deixe no mundo. O homossexualismo fica lá no mundo, na igreja não. Porque Deus fez separação de luz e trevas para a gente ser diferente. Que Deus nos ajude a ser diferente. É uma tristeza ver o que a igreja está passando hoje. Ninguém sabe mais quem é quem. É homem, mulher, tudo uma coisa só. A ideologia de gênero, ela passa por isso também. Estão fazendo você se vestir como mulher, porque há uma ideologia por trás disso. Se vista como homem. Não é possível. Se os 40 milhões dos ditos evangélicos se levantassem, certamente a moda mudaria. Mas não muda porque os evangélicos estão do mesmo jeito. Infelizmente. Versículo 24, no capítulo 14 ainda. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Aí é o desespero completo. Quando eles viram, eles começaram a tentar andar e Deus fez os carros emperrar, as rodas não conseguiam mais andar, e eles disseram: agora a gente tem que fugir, não dá mais. Esse é o desespero fora de hora. Deus já tinha feito separação de luz e trevas, agora não tem mais como voltar. Porque um dia vai ser assim. Deus vem avisando há muito tempo. Deus avisa até o dia que vem o juízo. E quando vem o juízo é dessa forma. No último dia, muitos vão dizer isso aqui: fujamos porque Deus pelejava com Israel. Não tem para onde fugir. Não tem para onde você fugir. Se você não vive do lado da luz, você vai para as trevas eternamente. E o que sobrou para o povo? Verso número 30. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder do Senhor exercitar contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Veja o final do texto da semana passada, verso 13, capítulo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Agora, versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitava. O profeta disse: não façam nada, a salvação não depende de vocês. O povo parou e viu a salvação que Deus executou no meio de Israel. Não faz nada. O povo não faz absolutamente nada. Do começo da história ao final da história, Deus rege absolutamente tudo. E a salvação é monérgica, ou seja, só um age. E o povo para e vê e contempla a salvação do Senhor. Mas quem vê e contempla pode ter duas reações. Os egípcios viram também, mas viram para a sua própria condenação. E os israelitas? Eles viram Deus abrindo o mar e disseram: é a nossa salvação. Não é simplesmente o mar se abrir. Não é simplesmente o poder de Deus. É a nossa salvação. Então o texto diz assim: viu, confiou no Senhor e no seu servo
Esse é o êxodo, a salvação do Senhor. Mas não é o êxodo completo. Esse êxodo, ele começa a tomar forma e ele ganha clareza no Novo Testamento, com um outro êxodo. Veja comigo, Mateus capítulo número 2. Verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Toda a história do êxodo do Antigo Testamento prefigurava este êxodo, quando o Filho de Deus é levado para o Egito, para de lá ser chamado. Ou seja, veja qual é a correlação. Israel é o meu filho, o meu primogênito. O Novo Testamento diz: vai o meu filho para o Egito, para que de lá eu o chame. Toda a história de Israel nada mais é do que a história da salvação do Senhor. E quem estava lá? O anjo da aliança, o agente divino, aquele que tem um nome e a natureza de Deus, o próprio Cristo. Lucas narra essa história ainda no capítulo 9, veja comigo, capítulo 9 de Lucas, verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Veja, a palavra aqui é do seu êxodo. Do seu êxodo, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Que êxodo era esse? Não era mais ser tirado o menino do Egito. Não era mais passar por um mar vermelho. Mas era quando Jesus fosse levado a Jerusalém. Fosse morto na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, era como a situação de Israel: não tinha para onde fugir. Enquanto não tinha para onde fugir, Deus fez o seu filho, o seu primogênito, passar da morte para a vida. O êxodo de Cristo se consumou. Ele sai dessa terra e volta para a terra da promessa. Então essa história foi só para Cristo. Então o êxodo era só dele? Não. Dele e do seu povo. O povo que confiou em Deus e no seu servo também tem a salvação. Como narra João capítulo 5, verso 24, diz assim: palavras do Senhor Jesus Cristo: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê. Como é que foi a salvação de Israel? Creiam que o Senhor vai os livrar. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou, veja, já passou da morte para a vida. Não é a história só de Israel, não é a história só de Cristo, mas é a minha história.
É como se eu e você, irmãos, estivéssemos ali, diante do mar, com o exército ao nosso redor, e Deus nos fizesse passar aos pés, a pés enxutos pelo mar vermelho. Não só isso. É como se você estivesse diante da cruz e percebido o Senhor morrendo, ficando entre você e a morte. Essa é a nossa história, irmãos. Que pena, irmãos. E grande parte das pregações, quando chegam nesse ponto, começam a tratar uma história completamente diferente. Dizem alguns: o mar são os seus problemas. Problemas que estão à sua frente, problemas que estão na sua retaguarda. E Deus vai fazer o mar se abrir e você vai passar. Que maneira minimalista de ver a história do Senhor. Realmente havia um mar na nossa frente, mas era um mar de pecados. Era um mar de pecados. O que foi resolvido ali na passagem de Êxodo 14 não foram nossos problemas temporais, irmãos. Ele nunca prometeu vida tranquila para Israel. Israel vai enfrentar 40 anos no deserto. O que ele prometeu foi salvação. E ele cumpriu. Ele cumpriu. O livro de Êxodo não é uma história sobre o que eu faço. Não é uma história sobre o que fazer. É uma história sobre o que Deus fez. E Ele fez conforme a sua vontade. Porque Deus é soberano. Amém. Porque ele deve ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Seja engrandecido, Senhor. O Senhor que faz tudo como lhe apraz. Graças a Ti que o Senhor não nos ouve nas nossas loucuras, Senhor. Nos nossos desejos desenfreados. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não estamos com as rédeas da nossa vida em nossas mãos. Porque que tragédia seria, Senhor Deus. Nós queremos reconhecer a Tua soberania, nos deleitar nela. Nos guarda, Senhor Deus, para que a diferença entre luz e trevas seja evidente em nossas vidas. Para que o anjo que nos separe de uma vez por todas, Senhor Deus. Não queiramos voltar para viver nas trevas, mas que sigamos na Tua luz, a luz do Teu Evangelho. No nome do Teu Filho, nós oramos. Aquele que foi revelado agora diante de nós. Amém.